Miguel Prudêncio é investigador do Instituto de Medicina Molecular e está connosco no Primeiro Jornal. Muito obrigado por ter vindo, Miguel Prudêncio. Eu gostava de começar por uma palavra muito direta para quem nos acompanha em casa, sobretudo para aquelas pessoas, 400 mil portugueses, que já tomaram esta vacina da AstraZeneca. Há razão para preocupação? Não há razão para uma inquietação, para um pânico que infelizmente parece estar-se a instalar, mas para o qual não existem razões científicas objetivas. Nós temos que perceber que o que está aqui em causa é um conjunto muito pequeno de cerca de 30, 40 ocorrências, que são graves, mas que não está estabelecida uma relação causa-efeito entre a vacina e estas ocorrências. 30 a 40 ocorrências em 17 milhões de vacinas administradas. Se nós fizermos 30 ocorrências em 17 milhões, isto dá 0,0002%. Cientificamente, esse número, essa percentagem é relevante, senão não teria sido tomada esta decisão, mas ajude-nos a perceber a dimensão. É um número ínfimo, é considerável, é o quê? É um número objetivamente muito baixo, mas não é por essa razão que não se deverá investigar e que não se deverá compreender o que é que aconteceu e perceber se há ou não uma relação causal com a toma da vacina. E é isso, precisamente, que a Agência Europeia do Medicamento está a fazer. A Agência Europeia do Medicamento tem acesso a todos os dados clínicos de todas estas pessoas e pode perceber exatamente o que aconteceu para perceber se existe esse nexo causal ou não, que neste momento, eu volto a frisar, não está demonstrado. E aquilo que eu gostava só, se me permitir... Miguel, eu vou pedir-lhe que guarde esse raciocínio durante alguns segundos, porque neste momento o Primeiro-Ministro vai falar também sobre esta questão da AstraZeneca. É muito importante acompanharmos as palavras de António Costa em direto do Porto. Vamos seguir em direto a declaração do Primeiro-Ministro neste instante. Sr. Primeiro-Ministro, hoje mais 2 países decidiram suspender a vacina da AstraZeneca. Portugal já tinha tomado essa decisão ontem. Temo que de alguma forma isto possa gerar algum tipo de desconfiança na população. Olha, eu agradeço muito a pergunta e eu acho que é preciso que as pessoas compreendam o que está a ocorrer. Estas suspensões são meramente provisórias. Hoje a Organização Mundial de Saúde está a fazer uma reapreciação dos dados conhecidos. A Agência Europeia do Medicamento vai se pronunciar até ao final da semana e é por uma mera precaução que esta decisão foi tomada. Toda a evidência científica demonstra que a vacina é uma vacina segura e que é uma vacina efetiva. Digo isto com a tranquilidade de eu próprio estar a ser vacinado com a vacina da AstraZeneca, já ter tomado a minha primeira dose e aguardar, aliás, com ansiedade, a minha segunda dose em maio. E, portanto, espero que tudo esclareça e a minha convicção é que tudo se vai esclarecer. A informação científica que existe disponível demonstra isso. Acho que os governos, e designadamente o nosso, tomou uma decisão preventiva por havendo uma reavaliação hoje da Organização Mundial de Saúde e até ao final da semana por parte da Agência Europeia do Medicamento, faz sentido suspendermos durante 3 ou 4 dias para que depois o processo possa decorrer. Portanto, eu queria, em primeiro lugar, dizer a todos aqueles que, como eu, tiveram a primeira dose da vacina para estarem tranquilos e que podemos estar confiantes. Em segundo lugar, para aqueles que aguardam a vacinação para terem um pouco mais de calma, porque vamos ter aqui uns dias de atraso naturalmente no processo de vacinação. E em terceiro lugar, que esta suspensão foi meramente por mera precaução e que todos os dados científicos confirmam a qualidade da vacina, a sua segurança e a sua efetividade. E por isso, espero que até ao final desta semana tudo isto esteja esclarecido e possamos retomar normalmente este plano de vacinação. Mas, portanto, àqueles que estão preocupados, é só para dizer, estou convosco, eu também tomei a primeira dose e anseio mesmo a segunda dose para ficar com a minha imunidade mais reforçada. Muito obrigado a todos. Uma vacina segura e efetiva, foram estas palavras exatas que António Costa utilizou neste momento em que se dirigiu ao país, sublinhando também, isto é um detalhe, mas é relevante, que ele próprio tomou esta vacina da AstraZeneca. Miguel Prudêncio, voltamos aqui à conversa. Há base científica para suspender a utilização da vacina da AstraZeneca ou isto resulta também, e mais do que tudo, da pressão pública? Bom, eu penso que o que aconteceu neste caso é, e tal como foi dito na conferência de imprensa ontem, a aplicação do princípio da precaução.
efetivamente, os dados que nós temos não apontam para uma relação causa e efeito entre a vacina e este reduzidíssimo número de ocorrências, mas a precaução ditou, em Portugal como noutros países, que se fizesse esta pausa na administração desta vacina, enquanto que esses dados disponíveis são revistos, analisados pelas entidades competentes, e nomeadamente pela Agência Europeia do Medicamento, que já veio dizer que depois da manhã terá uma reunião e que se vai pronunciar sobre esta questão. Portanto, trata-se de uma medida de precaução. Houve algum efeito de dominó de diferentes países optarem pela suspensão. Eu gosto mais de lhe chamar uma pausa, porque é uma pausa para analisar dados que estão disponíveis e que vão ser analisados pelas pessoas mais capazes para fazer este tipo de análises, e vão tirar as conclusões, e é importante que confiemos nas conclusões que vão sair desta análise. Se a vacina for retirada, enfim, estamos ainda longe dessa decisão, deverá ser tomada até ao final da semana, mas admitindo o cenário da vacina ser retirada, e porque essa é também uma preocupação que está na cabeça de quem já tomou a vacina, o que é que acontece a quem já tomou a primeira dose? Pode iniciar a vacinação com outra vacina sem nenhum problema? Eu penso que a probabilidade da vacina ser retirada totalmente é baixíssima mesmo, porque os dados que nós temos não apontam no sentido desta tal relação de causalidade entre a vacina e estas ocorrências. Na remota possibilidade disso acontecer. O que eu penso que pode eventualmente acontecer é desta análise resultar a identificação de grupos muito restritos de pessoas que, por terem uma determinada propensão para uma determinada condição clínica, geneticamente, pelo seu historial clínico, que possa haver um ajuste das recomendações da toma desta vacina para esse grupo muito restrito de pessoas. Na eventualidade altamente improvável, volto a frisar, de haver uma suspensão total, penso que as entidades que tomarão a decisão dariam também orientações nesse sentido, mas penso que o mais provável seria a segunda dose ser de outra vacina e não recomeçar o esquema vacinal. Mas volto a frisar, acho altamente improvável que isso aconteça com base nos dados científicos que nós temos. E há bocadinho eu ia só dizer uma coisa, que quando me referi aos 0,0002% de ocorrências que motivaram toda esta situação. São os tais cerca de 30 casos em 17 milhões de vacinados. Exatamente. Eu gostava que as pessoas comparassem isto com aquilo que é a taxa de letalidade da Covid-19, que são 2%. Há um fator de 10 mil vezes de diferença entre um e outro. Ou seja, o risco-benefício é claramente a favor da vacinação. E eu acho que é mesmo muito importante que as pessoas percebam que a vacinação é fundamental para estarem protegidas de uma doença que é potencialmente letal, e que o plano de vacinação que está traçado deve ser cumprido, e devemos logo que possível, retomar a vacinação com todas as garantias de segurança que resultarão da análise que está a ser efetuada. Eu penso que não há razões para preocupações ou para hesitações em relação a ser vacinado. Aqui a palavra-chave é confiança. E a minha pergunta para si é: isto diminui a confiança geral nas vacinas ou, pelo contrário, reforça a confiança geral nas vacinas, no sentido em que mostra um sistema a funcionar? Essa é uma questão muito importante. Eu penso que as pessoas devem compreender o lado muito positivo deste sistema ter funcionado da maneira que funcionou, e que é o que está, de resto, estipulado para qualquer medicamento, para qualquer vacina. A monitorização de um fármaco, de uma vacina, não cessa quando ela é autorizada. Continua permanentemente, porque num ensaio clínico nós temos dezenas de milhares de pessoas, mas depois, num cenário real, nós temos milhões de pessoas. E, portanto, há uma monitorização constante. E isto que está a acontecer agora é, na minha opinião, mais uma razão para termos confiança no sistema tal como ele está a funcionar. A monitorização está a funcionar. Houve a decisão de fazer uma análise cuidada destes casos, destes poucos casos, é o que está a acontecer, e as conclusões que resultarem dessa análise são aquelas em que nós devemos de confiar a 100%. Conclusões que, segundo o Primeiro-Ministro, deverão estar disponíveis até ao final desta semana. Segundo a própria Agência Europeia do Medicamento, quinta-feira nós devemos ter novidades sobre o assunto.
Miguel Prudêncio, muito obrigado por ter vindo ao Primeiro Jornal e pelos seus esclarecimentos.